Bom dia, bom dia. Aguardando as pessoas ficarem online. Sempre aos domingos, 10 horas da manhã, eu faço online no Instagram essa tiragem. Bom dia, Socorro. E essa semana eu venho aí com as novidades da semana. Uma semana bem interessante. Bom dia, Camille. Essa semana a gente tem aí algumas coisas acontecendo assim bem interessantes, né? Primeiro, a gente vai ter duas energias acontecendo aí nessa semana. Bom dia, Sione. Duas energias movimentando. Uma já começa no domingo, certo? Domingo, 1 da manhã, assim, começando, né, na madrugada, a gente teve Saturno retrogradando, né? Isso quer dizer o quê? Quando um planeta tem o seu curso normal, né, ele está no seu curso direto, né, e aí a partir dessa visão da Terra a gente vê ele naquele movimento, só que ele dá uma volta em torno do Sol, né? E quando ele chega naquele momento que ele estaciona e começa a voltar, parece que ele está indo para trás, certo? E aí esse retornar, esse voltar para trás, a gente chama de movimento retrógrado. E Saturno é o planeta que tem a ver com o tempo, com as nossas responsabilidades, com a nosso sentido de limite. E quando um planeta fica retrógrado, ele pede para que você reavalie aquele aspecto. Então a gente começa a partir desse domingo reavaliando nossos limites. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ivana. A gente começa a reavaliar os nossos limites referente aos outros. A gente começa a reavaliar também a nossa responsabilidade, se é que não está pesando demais, né? E a gente começa a reavaliar todo o uso do nosso tempo. Bom dia, Ju. E aí a gente tem nesse aspecto aí um ponto bem marcante. Ou seja, grave aí, Saturno retrógrado. Ele vai ficar retrógrado em Áries até dia 1º de setembro. E aí ele depois, lá para novembro, ele volta ao seu curso natural. Certo? É isso? Acho que é isso. Outro planeta que fica retrógrado essa semana, aí vai ser já lá pro final da semana, a gente vai ter o Mercúrio, o famoso Mercúrio retrógrado. E aí o Mercúrio retrógrado vai trazer aí todas essas revisões de diversas coisas. Bom dia, Yane. E aí vamos lá, vamos à energia da semana. Domingo é um dia de muitas, né, movimentações, e legal aí para você ficar, né, nessa autoanálise sobre o seu tempo, sobre o seu limite na interação com os outros e também referente às suas responsabilidades, né, desse Saturno retrógrado. Segunda-feira vai ser um dia muito positivo, principalmente referente a essas questões financeiras, né? A gente tem aí aspectos positivos, como a Lua fazendo um trígono com Júpiter, que traz coisas boas aí para começar a semana bem, certo? Embora a gente tenha uma semana de Lua minguante, a Lua vai minguar na quinta-feira, certo? Terça-feira o dia as coisas ainda fluem. Na quarta-feira a gente precisa aí trabalhar um pouco para lidar com as mudanças e as inovações das energias todas. E, como eu lhe disse, a gente vai ter o Mercúrio retrogradando 1 da manhã da sexta-feira, certo? E aí a gente começa toda aquela questão de rever as nossas comunicações, como a gente se comunica com o outro, o que a gente passa para o outro, certo? E aí, isso a partir de sexta-feira, né, é interessante você rever tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você fala. É só um pouco de atenção nessa comunicação, certo? E aí, sexta e sábado vai ser um dia assim de ajustes e manutenções, né, devido também a essa energia da lua minguante e essas energias retrógradas no ar, certo?
mas nem tudo tá ruim, tá? A gente tem aí na sexta-feira o Mercúrio fazendo aspecto positivo com Vênus. Isso é bem legal para comunicação, isso pode dar mais vontade de querer gastar, certo? E aí a gente tem que analisar. Querer gastar é bom quando você vende algum produto, né? Quando você que gasta, aí a gente tem que rever esses aspectos. A energia da semana vem da Rainha de Paus, dizendo que a semana vai ser bem produtiva. É importante a gente deixar um pouco de lado aquela resistência em querer caminhar, em progredir, levar adiante. Agora, é importante a gente trazer um pouquinho dessa energia de sonho, de inspiração, ou até mesmo de deixar se iludir um pouco com as coisas, mas óbvio, levando sempre o pé no chão e percebendo que em algum momento você vai ter que fazer alguma escolha. O domingo é uma energia de algumas mudanças, muitas emoções, muitas coisas acontecendo. Eu sugiro aí que você dê atenção à sua intuição e fique um pouquinho mais na sua. Evite se desgastar tanto nesse domingo. Na segunda-feira, o 9 de copas é bem positivo. Segunda-feira começa bem, com coisas boas e você tendo aí alguns resultados bem legais. Então a semana começa legal. Terça-feira a gente dá continuidade com o trabalho, levar as coisas adiante, mas quarta-feira aí a gente já precisa ter ali aquele jogo de cintura, ser um capeta nas situações, sabendo, né, lidar com tudo que está acontecendo. Bom dia, Sandra, bom dia, Lares. E aí a gente precisa perceber que a semana começa bem. Na quarta-feira que a gente tem que ter esse jogo de cintura, ou melhor, a sagacidade do arcano do diabo. Essa sagacidade refere-se a você perceber aqueles pequenos entrelinhas, parágrafos, tudo aquilo que você pode fazer melhor, certo? E aí, na quinta-feira, como eu lhe disse, a energia já começa a minguar. E aí a gente precisa dar atenção a essa energia que começa a minguar. E aí a gente vai estar, né, com a Lua já vai ter entrado em Áries. E aí a gente precisa perceber um pouquinho dessa situação, certo? Como a gente lida com tudo isso. Porque a gente tem algumas coisas acontecendo, né? E aí a gente precisa perceber, reavaliar as nossas atitudes nessa semana, certo? Bom dia, Isaac, bom dia, Cília, bom dia, Antônio. E aí vamos dando continuidade. A gente chega na sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E aí na sexta-feira a gente tem a carta do Eremita, que pede para você ter um pouquinho mais de paciência. A gente sabe que muita coisa está acontecendo e a gente tem esse processo de retrogradação do Mercúrio, o Saturno retrógrado, muita coisa assim para você reavaliar. Então nada de ser muito apressado, sabe? Nada de querer as coisas para ontem. Dê tempo ao tempo. Se o que você quer é grande, leva tempo ficar pronto. Então tenha paciência, dê tempo para a coisa ficar pronta, certo? E aí você vai ter os resultados exatos. Mas se você apressa, e aí vai ter que comer manga verde com sal, né? E aí vamos ao sábado. O sábado a energia começa a mudar e a gente começa a ter algumas mudanças aí. É óbvio, para a próxima semana a gente tem coisas boas para acontecer, mas a gente ainda com essa energia, a gente começa aí a ter alguns obstáculos a serem resolvidos e isso requer muito a sua força de vontade, a sua intenção, a sua motivação de estar buscando toda essa energia para construir, certo? Esse momento é um momento em que a gente dá uma parada, olha para trás para poder seguir adiante. Mas isso só vai ser útil se você tiver aquela dentro de você a intenção de o que eu vou fazer, o que eu vou construir, para onde eu vou levar essa energia.
é aquele momento de olhar para trás, não para ficar preso, mas aquele momento de reavaliar se você realmente está nos seus propósitos, nas suas intenções e se você está indo bem, certo? Gratidão, Felipe. Conselho do tarô. Dentre essas energias boas e não tão boas, a carta do 2 de ouros fala para você fazer esse malabarismo de você saber lidar com essas situações, as situações positivas e as situações não tão positivas. Saber ter esse jogo de cintura diante de tudo. A semana, em grande maioria, vai ter coisas boas, e as coisas ruins é só a gente ter essa atenção, esse jogo de cintura. E como disse o tarô, lá para quarta-feira, vista a skin do capeta e saiba dar um jogo certo e dar tudo certo, ok? A rua tá dizendo que tá na hora de terminar. Então, gratidão Ercília, gratidão Felipe, gratidão Felipe. E aí um beijo enorme para vocês, uma ótima semana. Reveja esse vídeo, faça suas anotações, porque a semana, ela em grande parte vai ser boa, mas a gente precisa saber lidar com as coisinhas que vão acontecer. Gratidão Marcelo, gratidão Socorro, Cione, Iane, Ju, Camille, Isaac, Lares, todos vocês que acordaram cedo para acompanhar. Um beijo enorme, uma ótima semana. Meu amigo Alexandre, um abraço no seu coração. Até breve. E breve a gente tem mais novidades, tá bom? Beijo enorme e até já.